Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal SC Think Tank, Santa Catarina Think Tank, é Santa Catarina na veia, e a gente, cujo objetivo é discutir aspectos do desenvolvimento de Santa Catarina, e a gente vai finalizar aqui na edição de hoje uma discussão que a gente vinha apresentando nas últimas edições sobre a questão da violência, da segurança pública, das taxas de homicídio, comparando as taxas de homicídio de Santa Catarina com outros estados brasileiros, com a média nacional e também com outros países, para a gente ver que, de um lado, a gente está bem na fita, porque no âmbito do Brasil, nós figuramos em primeiro lugar. Aí, segundo lugar, vem São Paulo, terceiro lugar, Minas Gerais, e aí vai. Como já disse aqui, o resto do Brasil é um problema sério. Mas por que a gente fala sobre isso? Porque, afinal de contas, a questão central aqui é a seguinte, a que nos levou a falar sobre o tema da segurança pública, da violência, das taxas de homicídios, é que a recompensa para um Estado, para qualquer nação, para qualquer sociedade que cresce e se desenvolve do ponto de vista econômico, político, educacional e assim por diante, social, evidentemente, como é o caso de Santa Catarina, de maneira sobressaltada em relação à média brasileira e, portanto, a outros estados brasileiros. Isso o IBGE comprovou na sua última edição de 2022, né, quando mostrou que Santa Catarina é o estado que mais cresceu demograficamente. Bom, perdeu percentualmente para Roraima, que tinha lá 400 mil, foi para 600 mil, porque recebeu muitos imigrantes venezuelanos. É um estado muito pequeno ainda, comparado com outros estados brasileiros, e Santa Catarina foi o segundo em termos de crescimento demográfico, foi 23%, em torno disso, né? O Brasil cresceu 6,5%. Bom, a questão é que nesse período, mais ou menos nesse período de 2010 a 2022, quase que precisamente nesse período, também houve um aumento das taxas de homicídio no Brasil afora, e Santa Catarina acompanhou isso, chegou a ter um índice de mais de 15 homicídios por 100 mil habitantes. O pico foi em 2017, a gente conseguiu baixar isso nos últimos anos, trabalho da polícia, enfim, da estrutura governamental, empenhado em atacar esse problema, e esse problema tem sido atacado, tanto é que a gente conseguiu reduzir em seis anos, nós conseguimos sair de mais de 15 por 100 mil habitantes para 8,7. Agora, se comparado com taxas de outras nações, nós estamos ainda longe nesse aspecto de ser chamado de a Europa brasileira, né? Vamos lá, então, de toda maneira, é o seguinte, por que isso é uma preocupação? Porque, efetivamente, a gente precisa atacar esse problema. Não pode que a recompensa pelo desenvolvimento econômico, político, social, educacional, com toda a atração de pessoas que Santa Catarina exerce, pessoas que vêm em busca de melhores oportunidades de vida, e que as pessoas venham, e que as pessoas que estão aqui tenham que enfrentar, tenham que receber como recompensa ao seu esforço, a sua vontade de melhorar de vida, que a recompensa para esse esforço seja o aumento das taxas de violência. Portanto, aquilo que deveria ser uma recompensa passa a ser uma punição. Não pode ser assim. Por que a nossa recompensa num país como o Brasil, que não é exceção, mas nós precisamos resolver esse problema? E eu falei na edição passada que que o tema da segurança pública provavelmente será já nas grandes e médias grandes cidades brasileiras. Santa Catarina tem algumas. A questão da segurança pública já estará no foco dos candidatos, mas em 2026, nas eleições majoritárias, seguramente, digo isso por dedução, mas ainda assim digo de maneira segura, estou convicto de que o tema da segurança pública será o tema mais importante do debate eleitoral. E a gente espera, evidentemente, que muitos debates venham a acontecer,
não só por parte dos aspirantes ao poder, mas também da sociedade civil organizada, incluindo aí todos os meios de comunicação e todos os agentes que possam contribuir para esse debate. Então, e para mim aqui, eu lanço a seguinte hipótese, em função do problema. Qual é a origem do problema? O problema é que a gente está batendo na mesma tecla. Democracia tem disso. Porque a democracia também é fundamentada em ideias fundantes, que por sua vez geram instituições. E a maior instituição do ponto de vista documental é a nossa Constituição. E a nossa Constituição, ela é predominantemente baseada, e esse é o aspecto fundante, quero ressaltar aqui, sem a presunção da verdade, mas com o espírito da provocação republicana, a nossa Constituição de 1988, desde então, pautada pelos bons valores da liberal-democracia e pelas melhores intenções, é preciso dizer, está fundamentalmente, ou principalmente, baseada numa ideia da filosofia do Ocidente, uma ideia moderna, conquanto seja do século XVIII, de um filósofo franco-suíço chamado Jean-Jacques Rousseau, que, entre outras coisas, partia do pressuposto antropológico, da concepção de ser humano, de que o homem é bom por natureza e que a sociedade corrompe essa natureza generosa do homem e, portanto, é preciso tomar uma série de medidas através do poder instituído no sentido de restabelecer a natureza boa e generosa dos homens. Isso na contraposição de um filósofo inglês que entre o século XVII e o século XVIII, um pouco anterior ao Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, cuja concepção antropológica é diametralmente oposta, que dizia: o homem é o lobo do homem, e o homem deixado à solta, sem regras, fará todo o possível para se defender e atacar outros homens. E numa situação dessa selvagem, não há como viver em sociedade, a não ser que estejamos sob regras de um poder instituído e aceito pela sociedade através de uma abstração aqui que tanto Hobbes como Rousseau tinham em mente, que é a ideia do contrato social, em que pessoas concordam de que haja necessidade de estabelecer um poder superior em nome da vontade de todos, em nome da segurança, da liberdade e de outros direitos naturais, para que se estabeleçam regras de acordo com o preceito básico de convivência minimamente equilibrada, minimamente pacífica. Essa concepção do homem lobo do homem, ela se atenuou ao longo dos séculos, dando lugar à ideia generosa de que o homem é bom por natureza e de que a sociedade corrompe essa natureza e a gente precisa fazer de tudo para restabelecer a natureza boa dos homens e proteger o ser humano. Essa concepção antropológica que é inerente às constituições liberais democráticas, dependendo de cada nação, é mais ou menos, mas ela por exemplo, na Constituição brasileira, ela é predominante, a ideia do bom savage, do homem, do ser humano naturalmente bom, vai gerar inúmeras categorias jurídicas, palavras, termos, leis, incluindo, por exemplo, a ideia da categoria da igualdade legal ou igualdade jurídica. O que é isso? Por exemplo, tratar os criminosos com o mesmo respeito e dignidade que os cidadãos honestos, e de que isso pode contribuir para a sua reintegração bem-sucedida na sociedade. A oferta de oportunidades de educação, formação profissional e outras coisas para ajudar os indivíduos que cometeram crimes a abordar os fatores
subjacentes que levaram ao seu comportamento, para que eles se tornem novamente membros produtivos da sociedade. Então, tem uma ideia-chave aí dentro do conceito de igualdade jurídica, no sentido de tratar todos os seres humanos da mesma maneira. Baseado, inclusive, na crença, essa crença de que o homem é bom por natureza e que a sociedade que compromete essa generosidade humana, natural, que seria natural, isso é uma abstração que se tornou uma máxima que boa parte da sociedade sequer discute, questiona, como outras máximas inquestionáveis, crenças, mas não passa de uma abstração filosófica do século XVIII que se tornou algo muito aceito, né, ao longo do processo de constituição das democracias liberais, e que continua vigente nas constituições, na formulação das leis e nas políticas públicas, notadamente nas políticas relacionadas à promoção da justiça, a justiça social, e isso inclui o tratamento jurídico igual a todos, sejam criminosos ou não, baseados na crença inerente ao conceito de igualdade jurídica, na crença da capacidade de reintegração. Quando tu acredita na reintegração, tu acredita no pressuposto, na concepção antropológica básica russoniana de que o homem é bom por natureza e não faz distinção. Acredita, por extensão, que tudo que nós somos quando nascemos não passa de uma tábula rasa, como dizia um outro filósofo, e muitos acreditam nisso até hoje, pensadores sociais, sociólogos, filósofos, historiadores, entre outros tantos, psicólogos e por aí vai. Mas outros questionam. O problema é muito maior, muito mais profundo do que as rápidas palavras aqui que pronuncio na medida do meu interesse em provocar discussão sem a presunção da verdade. É a crença na reintegração que precisa ser discutida, debatida dentro do próprio conceito de igualdade jurídica que, por sua vez, é um tema de inegável necessidade de debate contemporâneo, porque se trata dos fundamentos de uma reflexão sobre a situação que a gente vive. Porque não é possível que um país vá aceitar a vida toda um índice como o de 2021, no caso brasileiro, que foi de 21,3 a taxa de homicídios por 100 mil habitantes, enquanto na Itália 0,5. Enquanto na Índia, que tem 6 vezes mais população do que o Brasil, a Índia tem, segundo o levantamento da ONU, a Índia tem menos homicídios do que o Brasil, que é 6 vezes menor em termos de população. O Brasil teve 45 mil homicídios, a maior taxa do mundo, em 2021, 45 mil homicídios, número absoluto, enquanto que a Índia, que é 6 vezes maior em termos de população, teve 41 mil. E a taxa percentual é de 2,9 homicídios por 100 mil habitantes, enquanto a nossa foi de 21,3. Isso sugere que algo está muito errado no nosso reino aqui, né? Para não parafrasear lá o Shakespeare no reino da Dinamarca, que lá, nesse sentido, está tudo bem, comparado com o Brasil, inclusive com Santa Catarina. A gente não pode achar que daqui a 20, 25 anos, quando esse Estado estiver reconhecidamente, mas tudo correr como está acontecendo hoje, continuar assim, daqui a 20 anos, isso aqui terá a representação que São Paulo tem hoje, não apenas em termos proporcionais, mas em termos absolutos. Então, o entendimento sobre igualdade jurídica é mais ou menos assim, para além do que li aqui para vocês, é tratar todas as pessoas de maneira igual, independente de credo, de raça, de sexo, de religião e de qualquer outra coisa que o valha, que distingue os indivíduos entre si e entre grupos, que faz parte da diversidade, do contexto multicultural de cada sociedade. Alguém é contra isso? Eu, pessoalmente, não. E não há razão, do ponto de vista civilizatório, para se contestar isso.
todos os indivíduos devem ser tratados da mesma maneira perante a lei, segundo esses critérios. É importante que toda criança, todo jovem, toda pessoa tenha direito a uma educação de alta qualidade, que é uma necessidade para um país como o nosso. Vamos pegar o exemplo lá do Ceará, quero falar disso no futuro muito próximo, aqui nas próximas edições, porque um representante da educação do Ceará esteve em Santa Catarina aí, há poucos dias atrás, e é preciso que a gente se informe um pouco melhor e debata sobre isso também. Já falei aqui várias vezes que o melhor modelo educacional é do Ceará e não sei por que o Brasil não o segue, porque... Bom, vamos falar sobre isso na sequência. A questão é, toda criança brasileira deveria ter o ensino de qualidade que o Estado do Ceará oferece às suas crianças e adolescentes? É claro que sim, absolutamente, sem distinção de renda, de credo, de qualquer distinção entre seres humanos em sociedade. Toda criança deveria ter o absoluto direito, isso deveria ser a prioridade de número 1, antes de qualquer outra, inclusive de segurança. Claro, uma questão imediata sempre, e tem causas e efeitos mais imediatos do que a educação, mas pelo amor de Deus, falemos sobre isso lá na frente. A questão é que, sim, toda criança, todo adolescente, toda pessoa merece ter uma educação de qualidade. Aí a pergunta seguinte é: e um criminoso merece o mesmo tratamento que um cidadão honesto? Aí, sinceramente, eu não sou um igualitarista. Eu não consigo entender que um estuprador, que um pedófilo, que alguém que cometa um crime contra uma pessoa mais fraca, um homem que cometa um crime contra uma mulher indefesa, que essas pessoas tenham o direito de serem tratadas da mesma maneira. E é isso que está acontecendo, e eu faço essa provocação aqui, porque efetivamente os fatos estão aí, eles teimam em se mostrar para a gente. O que a gente não pode fazer é teimar de fechar os olhos para isso, tapar os ouvidos e a boca e fazer de conta que o problema não é nosso, porque o problema é nosso sim, e tem que ser entendido como um problema coletivo, um problema social, porque senão daqui a algum tempo Santa Catarina, sabe, isso que a gente está vivendo aqui, e eu expresso com entusiasmo, vai ter uma perna manca aí na frente, um passo no asfalto e outro no barro. Não pode ser assim. Nós precisamos debater isso profundamente, e o problema não é que a gente não tenha uma plataforma, a gente não tenha referências sobre a questão da violência. Claro que temos um complexo jurídico que trata disso. O problema é que esse complexo jurídico não dá conta, atualmente, daquilo que acontece em termos de violência num país como o nosso. E o problema, por extensão, é que nós, sociedade brasileira, nós não estamos debatendo isso. Então, aqui, meus amigos, não se trata da presunção da verdade. Trata-se aqui do espírito republicano da provocação ao debate. Nós não podemos nos acovardar, nós não podemos nos omitir a debater o problema. Quero deixar isso bem claro, eu não tenho uma opinião tecnicamente, nem mesmo teoricamente, formada sobre isso, porque essa questão não é tão simples quanto parece ao vulgo, e eu me incluo no vulgo. Acontece que eu também reconheço que é preciso qualificar o debate para que a gente possa definitivamente cobrar daqueles que nos representam na esfera do poder público, que nos devem satisfação e a quem nós devemos pressionar o tempo todo, para que a gente encontre caminhos para reduzir a violência a níveis civilizatórios. E eles existem. O nível civilizatório seria zero? Não precisamos ser utópicos aqui.
Mas se Santa Catarina é uma espécie de Europa brasileira, com um índice de 8,7, então olha para a Itália. Não é 8,7, nem 8, nem 0,8, é 0,5. Aí sim. E aí, então, meus amigos, para além disso, quero dizer o seguinte, é a provocação ao debate republicano. E eu faço a seguinte provocação com a seguinte pergunta: afinal de contas, o que os nossos estudantes, seja de direito, das ciências humanas em geral, e até mesmo de outras áreas, mas a psicologia faz parte, assim como faz parte da medicina também, o pessoal do direito e assim por diante, quais são os temas que estudantes, professores, pesquisadores têm pesquisado nos últimos anos? E se por acaso temas fundantes como as ideias que fundam as constituições, as cartas magnas das democracias liberais, se elas estão efetivamente sendo debatidas, pesquisadas no âmbito acadêmico, ou nós estamos perdendo tempo estudando coisas que têm lá a sua importância, sempre tem, mas que não têm a importância estratégica do que discutir o problema da violência pública, da violência que precisa ser atacada do ponto de vista legal, inclusive, e pode requerer, inclusive, emenda constitucional, seja lá o que for. Nós precisamos parar do método avestruz e tirar a cabeça da areia e encarar o problema. Então, obrigado pela audiência, inclusive continua aumentando, obrigado pelos compartilhamentos que eu espero que continuem, porque a gente já está chegando aí num quarto de 1000, né? Isso é muito bom para a gente continuar discutindo aspectos que sejam importantes sobre a trajetória do desenvolvimento de Santa Catarina. Vem mais coisas por aí. Eu só quero dizer o seguinte, talvez já na semana que vem traga um vídeo aqui do lançamento do meu livro mais recente sobre Sociologia Produtiva, BNCC, Desenvolvimento e Interdisciplinaridade. E a gente se vê, Santa Catarina na veia. Um abraço. Brasileira, comparando a média brasileira com a média dos países internacionais. Nossa senhora, países internacionais. Tá louco, homem. Tá, vê lá se deu certo. Países internacionais. Olá, pessoal. Vamos lá. Vai lá, 23. Então não fica de sorrisinho pra mim, que aí, nega. Sabe como é que é, né? Esse homem de uma agressividade. Não. Já me distraí, isso. Como é que é esse negócio? É tal do refluxo, né? Uhum. É problema de professor, né? Então vamos lá, de novo. Bota pimenta. Isso aí temos que cortar, né? Fazer de novo, João. Vamos lá, de novo. Quer ver? Não. Corta. Porra, foi só... Cacete. Entra uma pedrinha na caixa de câmbio.